Boa noite, São CP região. Mais um episódio do No Rules Podcast. Hoje, discutindo sobre eleições 2022, com Gilson Brenner e Lucas Pauleski, falando sobre a campanha Bolsonaro-Onyx Lorenzoni e começando com a fundação do Partido Liberal em São CP. Então, esse aqui é o Gilson e ele pode se apresentar, né? Muita gente já conhece. Pode começar, Gilson. Boa noite, Felipe. Prazer estar aqui no teu programa. Te parabenizo por essa iniciativa aqui de divulgar as coisas de São Cepé. Eu sei que tu é um batalhador por São Cepé, a gente esteve junto aí em muitas batalhas. Também aqui a cumprimentar o Lucas, nosso amigo aqui, filho do meu grande amigo Glaudezão Pauleski, de tantas jornadas. E para mim é um grande prazer realmente estar aqui. Então, Felipe, para a gente... Deixa o Lucas se apresentar, que muita gente conhece, lógico, né? Okay. Mas cadê o Lucas Pauleski? Onde é que está o Lucas Pauleski? O que fez depois que foi vereador, que não apareceu mais? Só apareceu na reunião do partido, né? É verdade. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Gilson. É um prazer estar aqui em São Cepé e é um prazer estar aqui no teu podcast. É uma honra e parabéns pela qualidade aqui do teu ambiente. Nós estamos, Felipe, hoje morando no Rio de Janeiro. Há muitos anos já, posso dizer que uns 6, 7 anos. Mas o coração está aqui em São Cepé. Então, mais especificamente na Vila Bloch. Especialmente na Vila Bloch. Foi lá onde a minha vida começou, inclusive a minha carreira política, eu devo tudo à Vila Bloch, pois lá que começou aquela minha vontade de mudar as coisas. E por isso que eu entrei para a política. E hoje estamos aqui tendo a honra também de falar sobre Bolsonaro. Que beleza. Gilson, vamos começar pela fundação do partido e tu pode falar esse histórico, né? O histórico recente, pelo menos, não vai falar de toda a vida política, senão, né? Mas o histórico recente dessa migração, né? Que aconteceu do DEM com o PSL e acabou que muitos saíram descontentes e acabaram procurando outros partidos. Então, pode começar com, né? Como é que foi essa transição? Felipe. A história começa toda, eu vou espichar um pouquinho. Começa desde lá dos anos de 1999, quando eu praticamente comecei na política e sempre tive um viés liberal. 99? 99? Não, que a gente participou, já tinha participações anteriores em outras campanhas, mas que eu me preparei para entrar numa campanha política foi lá por 1999, e aí eu conheci Onyx Lorenzoni. E aí migrei para o partido PFL na época, Depois o PFL mudou de nome para Democratas, o DEM. E agora, na história recente, como tu falou, o DEM, que era na época capitaneado principalmente por pessoas do Nordeste, o ACM Neto, que tinha uma força muito grande no partido, ele entendeu... Puxa o microfone aí, ó. Ok. Vamos ajeitar ali para não ter problema de áudio. Ok. Agora tá bom. Aí ele entendeu que teria que aumentar o poder de fogo do DEM e fez aliança com outro partido e fundaram o União Brasil. Mas antes do União Brasil, nós estávamos aqui no DEM, São Cepé, lutando, ao qual o Felipe também fazia parte, era nosso companheiro, o Lucas também. E nós fomos surpreendidos com aquela migração, com aquela fusão dos dois partidos. Que no fundo eu tenho para mim que foi uma jogada política para beneficiar mais os políticos do Nordeste. E aquela parte de São Paulo, Rio de Janeiro, para baixo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, principalmente sob a liderança do Onyx Lorenzoni, o pessoal do DEM não aceitou essa fusão dos partidos. Eu entendo essa fusão do partido, te interrompendo, mas comentando, né, dessa fusão para formar o União Brasil, que juntou muito deputado
muito deputado, o dinheiro do fundão De olho por deputado. De olho no fundão. Então, aquele pessoal lá, os caciques, disseram assim, não, vamos juntar isso aqui que tem um rio de dinheiro para nós. Exatamente. Aí tu falou o português puro, né? Foi uma junção de interesses financeiros. Interesses, como dizia um conhecido político, né, falecido. Então, o Democratas do Rio Grande do Sul, principalmente na figura do Onyx Lorenzoni, não seguiu essa linha. E nós fizemos uma reunião em Porto Alegre, antes de se oficializar a fundação do União Brasil, em que todos os partidos, em todos os diretórios do Democratas, sairiam e fundariam comissões provisórias do PL nas cidades de origem. E foi o que nós fizemos. Já tem a comissão provisória São CPE? Já tem a comissão provisória. É exatamente a mesma comissão provisória que era do DEM antes. Algumas pessoas saíram, outras entraram, tudo, mas é a mesma comissão provisória que era do DEM, que foi oficializada pelo diretório estadual do PL, né? No qual eu sou o presidente, o Dr. Moacir Fonseca é o vice-presidente, Gerson Brenner é o tesoureiro, a secretária é Nerilu Brenner, os membros efetivos é o Lucas Pauleski e o Revelino da Rosa, exatamente a mesma comissão anterior, né? O amigo Felipe fazia parte do nosso partido, mas por uma opção justa resolveu ficar à parte. Esperamos até que no futuro o amigo nos acompanhe, nos dê o prazer da companhia. É possível, né? é possível. É muito difícil fundar, assim, por exemplo, assim, eu tenho um alinhamento muito semelhante. Exatamente. Mas tem algumas coisinhas que eu encontrei mais afinidade, certo, né? Por isso que eu estou apoiando hoje outros deputados, né? Não cabe eu citar o nome aqui, que não é programa deles, né? Mas eu estou mais alinhado com aqueles ali. Mas isso não quer dizer que não exista alinhamento. Claro. Né? Existe a possibilidade, sempre está aberta, né? Eu sei o partido que o amigo simpatiza e realmente as linhas básicas dos partidos são as mesmas. Sim. Tem o liberalismo, a livre iniciativa, a concorrência como ponto fulcral para alavancar a economia e o bem-estar da população brasileira. Aí então, entrando já mais na formação do PL, o presidente Bolsonaro também se filiou no PL, o Onyx Lorenzoni, toda a turma do Democrata se filiou no PL, e nós estamos aí na luta, né? Nessa luta que para mim vai ser um divisor de águas na história do Brasil. Porque nós fomos governados praticamente 16 anos por uma linha que não nos levou ao progresso. Pelo contrário, foi uma linha que levou ao progresso, entre aspas, para meia dúzia de pessoas, né? Apaniguados, pessoas que se aproveitaram lá, que se serviram do governo federal. Bom, aí tudo, a Lava Jato. Roubaram estatais. A Lava Jato. Aprovado, teve na mídia, teve em tudo quanto é lugar. A gente pode dizer que vocês serviram. Vocês serviram da República, né? Isso, exato. Em vez de servirem a República para prestarem um serviço à população, não, se serviram da República. Então aí a nossa saúde foi pro brejo, a educação brasileira foi maltratada. Hospitais que poderiam ter sido feitos foram gastos babilônias de dinheiro em estádios para uma Copa que serviu de pano de fundo para uma roubalheira. Temos a maior estatal de petróleo do mundo, praticamente, a Petrobras, que foi saqueada. O maior escândalo de corrupção mundial do mundo, né, que foi saqueada. E todas as obras que tinha nesse Brasil foram entregues para o governo Bolsonaro. 35 mil obras paralisadas ou mal feitas, ou todas elas saqueadas. Então aí foi feito agora, o governo Bolsonaro tem 3 anos e pouco, o que se conseguiu fazer em 3 anos, levaram 16 anos achacando o povo brasileiro e não fizeram. Infelizmente não foi feito mais no governo Bolsonaro, porque tivemos essa pandemia, que foi um horror. Quer dizer, 16 anos atrás, os governos passados não tiveram pandemia nenhuma. É verdade. E o governo Bolsonaro, em 3 anos e meio, fez tudo o que fez
e conseguiu tudo o que foi de bom para a população brasileira com 2 anos praticamente de pandemia. O que tu, Lucas, vê em relação à atitude do governo federal, a atitude do Bolsonaro durante a pandemia e o reflexo hoje da inflação? A maioria hoje culpa o governo federal pela inflação galopante, pela alta dos juros, para conter a inflação. O que tu pode nos comentar sobre isso? Bem, Felipe, o bolsonarismo e o Bolsonaro, ele surgiu justamente dessa indignação que vários cidadãos e cidadãs brasileiras tinham com governos anteriores. O projeto do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro não é somente o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele costuma dizer que ele é o técnico. E o projeto do governo Bolsonaro é um projeto que deu certo. Tanto na questão da pandemia, foi gasto em auxílio emergencial o que os outros governos gastaram em 16 anos, o Bolsonaro gastou só no ano de 2020. E por que o governo federal tem tanto dinheiro para gastar em auxílio? Porque parou a corrupção. O Bolsonaro fechou a torneira da corrupção nesse país. Por isso que o Brasil hoje é a 10ª economia do mundo. Por isso que o Brasil hoje, ao contrário do que os que torcem contra dizem, o Brasil hoje é respeitado e é referência internacional. Porque homens lá atrás, como o Bolsonaro, um deputado do baixo clero, como dizia no Congresso Nacional, muitas vezes, sozinho discursava lá no Congresso, ele teve o apoio massivo da população indignada. O bolsonarismo hoje surge da população indignada com a corrupção e a roubalheira que era institucionalizada no nosso país. Por isso que mesmo com guerra, planeta em guerra, mesmo com pandemia, o Brasil continua crescendo. Tem muito problema? Claro que tem. Mas tenho certeza que haveriam muito mais problemas se não fosse o comando do presidente Bolsonaro. E por isso também que eu tenho a certeza que aqui no Rio Grande do Sul nós podemos ter um projeto que deu certo através do Onyx Lorenzoni. O Onyx é um homem de confiança do Jair Bolsonaro. O Onyx teve em 5 ministérios. O Onyx teve no ministério... Eu não quero cometer aqui uma falha, mas ele foi o ministro da transição, né, Gilson? Eu vou só uma parte, eu vou contar a participação do Onyx, principalmente na eleição do Bolsonaro. Quando ninguém acreditava no Bolsonaro, antes da eleição, o Onyx e ele sempre foram muito amigos. O Onyx está na campanha do Bolsonaro desde 2016, sim, desde a pré-campanha. Então eu sei do início, ele e o Bolsonaro conversando, o Onyx disse assim, eu vou reunir 100 deputados federais para dar o pontapé inicial na tua campanha. E aí o Onyx era deputado federal na época, começou a trabalhar, 2016, 2017, reuniu 100 deputados federais e começaram a ventilar e a lançar o nome do Bolsonaro. No início tudo era uma maluquice. Qualquer um de nós pensava que era uma maluquice. Eu, inclusive, eu tive a oportunidade de, em 2016, me encontrar pessoalmente com o Bolsonaro, em 2015, corrigindo, e na oportunidade, lá no Rio de Janeiro, eu já morava lá, o Bolsonaro estava no mercado e eu encontrei ele sozinho no mercado. Fui tirar uma foto com ele, eu tenho ela publicada no meu Instagram com muito carinho, muito orgulho. E naquela oportunidade eu comentei com ele, eu disse deputado, eu comecei a acompanhar o Bolsonaro também logo que eu terminei meu mandato de vereador aqui, o então deputado Bolsonaro, a gente começou a acompanhar, a ver aquela linha de atuação dele dentro do Congresso e eu me identifiquei com ele porque ele fala a verdade. E eu vi as injustiças que ele sofria, eu dizia, poxa, esse cara está sofrendo tanta injustiça só porque está falando a verdade. E no meio político, ainda mais em Brasília, no Congresso Nacional, a pessoa que não é do politicamente correto,
ela sofre mais ônus do que bônus. E o Bolsonaro, com muita coragem, a família dele, que ele também submeteu à política, todos ali têm essa linha da verdade. Tanto que ele se baseia na campanha dele, A questão da com família. João 8,32. A questão da família, eu vejo assim que tantos são os deputados, os políticos que têm filho. ACM Neto. É neto. Juliana Brizola. É neta Brizola. Isso. E aí o pessoal fala, não, mas que ele botou a família na política. Mas todo mundo faz isso. Todo mundo faz em algum só não faz os que os filhos não querem entrar na política. Sim, e tem maneiras de entrar Sim. na política de maneira honesta. Né? É verdade. Honesta. Sim. Eu sou. Prática, né? Não foi Nós- fazendo mas- dar um cargo. Mas, Felipe, nós temos exemplos familiares. Tu é filho do Flávio do vereador. vereador. Eu sou filho do Túlio Brenner, foi ex-prefeito de São Cepé. O Lucas é filho do Glaudeson, foi candidato a vice-prefeito de São Cepé. Quer dizer, todos nós temos uma origem política, mas todos nós temos a zelar um nome na política. Quer dizer, todo mundo deve entrar na política. Pode entrar e deve entrar. Hoje nós temos falta de pessoas boas, honestas, que entrem na política, e aí aconteceu o que aconteceu no Brasil em 16 anos. Porque é inadmissível que um país do tamanho do Brasil, com 16 anos dos governos passados, com todos os tribunais que tem para fiscalizar, Tribunal de Contas da União, do Estado, Ministério Público, são auditorias das empresas estatais. Como é que nenhuma delas detectou o tamanho do roubo que existia? Por quê? Porque estavam todos aparelhados, todos estavam roubando e ficando quieto. Essa Então, palavra, aparelhamento, desculpe, Gilson. Não, pode continuar. Essa palavra aparelhamento é o que o governo anterior fez em diversos setores da nossa sociedade, em diversos setores de poder, onde estão os órgãos públicos. E a gente tem aquela consciência que o projeto do Bolsonaro não é um projeto de aparelhamento e não é um projeto de poder, é um projeto de nação. O que o candidato da oposição ao Bolsonaro, eu não gosto nem de falar o nome dele, mas eu vou ter que citar, é o Lula. Ele o Nine, ele tem um projeto de poder e ele não vai voltar. Se ele voltasse, ele voltaria com sede de vingança. E eu tenho certeza que ele aparelharia o que ele não conseguiu aparelhar antes, que hoje é a sustentação do Bolsonaro, que são as Forças Armadas, a polícia, e de certa forma ele vai tentar aparelhar as famílias da sociedade. Então é uma ameaça e nós temos que Eu vejo que ter fé. as pessoas, né, de modo geral, elas subestimam, essa é a palavra certa, elas subestimam a esquerda. Eu acho que elas subestimam. Porque assim, a gente tem no Brasil PCO, Partido da Causa Operária. Se tu for ver o manuscrito do partido, se tu for ver o estatuto do partido, eles querem colocar o comunismo. Se tu vê o PCdoB, olha só o que a gente teve em 2018. 2018, nós tínhamos um candidato a presidente do Partido dos Trabalhadores, que é de extrema esquerda, e nós tínhamos como vice-presidente a presidente nacional do Partido Comunista do Brasil. Então, todo mundo que acusa, dizendo assim, eles estão viajando, o socialismo jamais será implantado no Brasil, o comunismo jamais será implantado no Brasil. Mas como que eu tenho como candidato a vice-presidente em 2018, a presidente do Partido Comunista do Brasil, que hoje é candidata a senadora? Ou não fez? Eu não tenho. Ou a deputada, ou ela cancelou. Eu realmente, agora posso ter falado uma bobagem. Que é a Manuela Dávila. Eu não sei se ela está sendo candidata, mas ela era presidente nacional do Partido Comunista do Brasil. Parece que ela ia ser candidata a senadora e parece que... Eu acho que desistiu, né? Acho que desistiu. Nós estamos falando aqui da polarização que existe hoje na política brasileira e mundial, mas o mundo é polarizado.
Parece que, assim, nós estamos falando aqui entre Bolsonaro e o Lula, Sim, na como se Argentina não teve. houvessem outros candidatos. Basta. Mas, só concluindo, o mundo é polarizado e nós temos que escolher um desses, porque, e, obviamente, eu tenho certeza que Bolsonaro é a melhor opção, pelos valores, princípios e por um projeto de nação. O outro nós já sabemos o que aconteceu. E com Bolsonaro, com todas as dificuldades, o Brasil está crescendo. Eu só queria que o povo brasileiro... A gente teve, por exemplo, tu estava falando em polarização aqui, me fugiu o nome aqui, eu não quero dar uma de Danones aqui do Janones, ia falar que o presidente da Argentina, o Macron, o ex-presidente da Argentina, que era de direita, também era muito polarizado com o kirchnerismo, né? Do atual presidente. Isso. Então existe o presidente Biden e o Trump, e é polarizado. Então existe a polarização, com certeza. Mas é que na maioria dos países também não tem essa pluralidade. Obrigado. De partidos políticos, né? Geralmente tem os republicanos, os democratas. Mas geralmente, nos grandes países, nas grandes democracias do mundo, geralmente acaba numa polarização. Tivemos eleição na França há pouco tempo. Exato. Foi polarizado Macron, Le Pen, Estados Unidos, Trump, Biden, Argentina, o anterior, que eu não lembro o nome, com o que está aqui agora. E assim todos. A vida é polarizada, é o bem e o mal, é o céu e o inferno. Todos os países. Mas eu queria voltar um pouco assim, que o povo brasileiro refletisse bem. Olhem o passado do candidato Lula. Quem que ele apoiou? Apoiava as ditaduras da Venezuela, de Cuba, de Nicarágua, não me lembro quais outros países. Mas olhem bem como é que estão esses países hoje. Apoiava o que foi candidato e se elegeu presidente da Argentina. Olhem como está a Argentina hoje. Então o modelo de governo que o Lula defende não deu certo em lugar nenhum. Mas será que o povo brasileiro vai querer um retrocesso deste tamanho para reimplantar esse atraso no Brasil? Perfeito. Não é possível. Né? Agora, voltando assim à corrupção, aos crimes, eu não sou advogado. Felipe, tu é advogado, o Lucas é advogado. Eu vou perguntar para vocês, alguém comete um crime em São Cepé e aí é julgado no Fórum de Formigueiro. O Fórum de Formigueiro diz que foi todos os crimes comprovados e manda a sentença para ser julgada em Porto Alegre. Em Porto Alegre confirmam a sentença. De Porto Alegre vai para o Superior Tribunal. O Superior Tribunal confirma a sentença e ainda acrescenta mais uns anos de pena. Aí o Supremo Tribunal Federal confirma a sentença e manda executar a pena. Passado alguns anos, um juiz do Supremo Tribunal Federal diz, não, o crime foi em São Cepé, não podia ser julgado em Formigueiro, anula-se tudo. Eu pergunto, esse cidadão que já foi julgado, condenado em 3 instâncias, apagou os crimes dele? Simplesmente é um casuísmo processual que liberaram uma pessoa para vir ser presidente do Brasil, mas olha o absurdo que é isso. A questão da condenação, quer dizer, da competência, né? Foi condenado em primeira, segunda, terceira instância e lá pelas tantas, não, olha só, eu vou usar aqui a tese do Marco Aurélio de Mello, ministro que votou contra a nulidade do processo. Né? A nulidade das decisões, né? As provas não foram anuladas, as decisões foram, né? Porque não era o foro competente. Sim, mas então foi provado, né? Mas ele disse o seguinte, o TRF4, né? aquela jurisdição que tem, por exemplo, Curitiba, a primeira instância da vara federal de Curitiba é federal. Se é federal, vale para todo o Brasil.
É incrível. Tu entendeu? E assim, ó, tem que entender que essa condenação foram desdobramentos de outras fases, que tudo começou lá. E todas provadas. Começou lá e aquilo foi se desdobrando em várias operações do Brasil todo. E hoje o que a gente tem, né, é uma anulação ampla, geral e restrita de quase todos os políticos, né, como se a corrupção fosse da iniciativa privada. Né? O Joesley Batista devolveu o dinheiro, o Valério Oduto, aquela vez... né? Eu digo muito assim, ó, agora eu tô absolvido. Eu digo muito assim, devolver o dinheiro porque tinham sobrando, mas não é porque tinham sobrando, porque tinham roubado. Gilson, os números da Lava Jato são surpreendentes. Eu vou dar um Se número. tu analisares os números dos bilhões que foram desviados no governo Lula e Dilma, são surpreendentes. É o maior roubo do mundo. São bilhões que poderiam estar na saúde, na educação, na segurança. Eu vou dar um exemplo só, porque o PT ele pode dizer o que quiser contra o Joesley Batista, contra o irmão dele, contra o Marcelo Odebrecht, dizer assim, não, eles fizeram delação porque eles querem se livrar da cadeia e papapá, e eles não são companheiro e eles querem ferrar com o Lula. Mas a delação do Palocci, devolvendo milhões... E citando fatos. Dados, números. Parece que a prova testemunhal simplesmente não existiu. Não. Uma prova testemunhal de alguém que devolveu milhões... Não, relação previada. Olha, existe dois tipos de prova, a prova material e a prova testemunhal. O testemunhal e apontando locais, datas, dias, onde é que foi entregue o dinheiro, como foi entregue, tudo isso. Tá como o próprio vice do Lula, o Alckmin, diz: estão querendo voltar à cena do crime. Agora ele parece que esqueceu do que ele disse em 2018. O Alckmin virou piada nacional. Uma pessoa rasgar o passado político dele, como ele rasgou, é brincadeira. Eu, se fosse ele, teria vergonha de sair em público. Eu teria vergonha. Então, é basicamente isso. Hoje nós temos essa liberdade também de estar aqui nesse podcast que o Felipe produz, de estarmos expressando a nossa opinião, porque ainda temos um presidente que defende as nossas liberdades, as liberdades individuais, as liberdades coletivas. São diversas as liberdades que o presidente defende. Ele combate todas as narrativas. Quando dizem que ele é A, que ele é B, que ele é C, eu não gosto nem de citar as narrativas, porque mentiras não merecem nem serem repetidas. Quando o Lula saiu uma reportagem, acho que vocês vão lembrar, que um repórter internacional chamou, disse que ele era viciado em cachaça. Eu não lembro. Ele era viciado bebia demais. Sim. Então o jornalista falou isso aí, podem pesquisar no Google, vai no Google aí, ó. Repórter internacional chama Lula de cachaceiro, tu vai encontrar ali né, que ele queria expulsar do país, mandar embora do país, extraditar. Então, a gente vê o seguinte, ó, o único candidato que fala abertamente em regular mídias sociais. Perfeito. Bem lembrado. Rediscutir a liberdade da imprensa. Quer dizer, isso são pilares da democracia. Eu sou responsável pelo que eu falo, não tem problema. Exatamente. Sou responsável pelo que eu falo. Agora, tu imagina se a gente tiver daqui uns tempos, como a gente está tendo agora, alguém que decida o que é verdade e o que não é verdade. Com o termo fake news, discurso de ódio. Nós não poderíamos estar aqui fazendo esse programa. Se alguém dissesse assim, ó, eu não sou jornalista. Alguém deve estar pensando aí o seguinte, o Felipe não deveria deixar fazer quase um discurso político aqui, mas esse daqui é um lugar em que eu deixo as pessoas falarem. Claro. E se vier alguém do PT aqui e ficar falando mal do Bolsonaro e bem do Lula, democracia. Isso é a liberdade de expressão que a imprensa não faz. Se chegar alguém de direita em qualquer lugar, qualquer programa de televisão, simplesmente não deixam falar. Se chegar alguém da esquerda, fala até pelos cotovelos. É bem isso aí que está acontecendo. Então, se chegar alguém aqui do PT, pode falar à vontade. Vocês da direita podem falar à vontade.
eu deixo as pessoas falarem aqui porque eu sinto falta disso na imprensa. Claro. Mas nós temos um exemplo muito claro no Brasil, né, muito claro, e se chama Rede Globo. Eu não sou especialista em mídia, em empresas jornalísticas, mas vamos fazer um raciocínio bem simples. A Rede Globo, nos anos que o Brasil foi presidido pelo PT, a Rede Globo apresentava lucros astronômicos, era considerada uma rede muito profissional, muito competente. Padrão Globo de comunicação. Né? O engraçado, né? Secou a fonte da Petrobras, secou a fonte da Caixa Federal, secou a fonte da Banco do Brasil, secaram outras fontes, BNDES, bancos oficiais, propagandas oficiais. E que deu o profissionalismo da Globo? Sumiu? Perdeu a credibilidade. Que dele, o país é o mesmo, os consumidores de notícias e de entretenimento e variedade são os mesmos. Mas então que dele o padrão Globo desse... Não existia padrão Globo de profissionalismo, de competência. Existia um desembarque muito grande de dinheiro. Então aquilo girava dinheiro a rodo. Não estavam preocupados, estavam tendo prejuízo em alguma coisa. Né? A mesma coisa em alguns outros setores. Tem muito setor cultural, né? A famosa Lei Rouanet. Não vou dizer que toda a Lei Rouanet seja errada, mas houveram absurdos, né? Filmes feitos aí a toque de caixa que receberam 3, 4 milhões de reais para serem feitos. Show por 700 mil, 1 milhão. Né? Essa emissora, a Rede Globo, ela tem uma capilaridade, um poder de alcance em todo o território brasileiro e mundial. Na casa da família mais distante, a Rede Globo chega. E nunca na história desse planeta um político foi tão massacrado, tão atacado, tão injustiçado quanto o Bolsonaro foi. E ele aguenta firme. Por isso que ele é um mito. Não é à toa que multidões por onde Bolsonaro passa gritam mito, mito. Porque ele é verdadeiramente um mito. Não, e vamos analisar a campanha do Bolsonaro. Como é que foi feita a campanha do Bolsonaro? A campanha do Bolsonaro foi feita com celular. A campanha do Bolsonaro foi feita pela internet. Voltando lá no início, o Onyx juntou 100 deputados federais lá que deram o pontapé inicial, começaram a engrenar a campanha, aquilo foi ganhando corpo. Como falou o Lucas, as grandes redes, vendo que ia secar a teta, começaram a negar espaço, começaram a atacar, e mesmo assim o Bolsonaro foi crescendo e caiu no gosto da população. E quase ganhou a eleição no primeiro turno, que eu tenho certeza que vai ganhar agora no primeiro turno. Naquela não ganhou porque existe ainda muita controvérsia, mas tudo bem. Mas essa eleição de agora, de 2022, vai ganhar no primeiro turno, porque a população brasileira não aguenta mais voltar aqueles 16 anos daquela roubalheira de fazer investimentos em Cuba, na Nicarágua, no Congo, na Nigéria, tudo para fugir dos controles oficiais que existem. Então o dinheiro ia para lá e podia ser roubado à vontade, porque não tinha que prestar conta. E Gilson e Felipe... Deixa eu só fazer um comentário a respeito do que o Gilson falou agora. Existe uma questão em direito internacional que é a soberania de cada nação. Tu tem que respeitar a soberania. Se tu for pisar em algum lugar que não seja do Brasil e pertença a outra nação, tu tem que avisar e pedir autorização. Olha, eu vou aí. Posso? Senão tu não entra lá. Aí não pode fiscalizar. Não pode fiscalizar. Então tu pega, por exemplo, uma ditadura fechada como Cuba, que prendeu 730 pessoas porque estavam pedindo democracia, prenderam. Imagina. Né? Fora os que fuzilaram. Fora os que fuzilaram. Né? E tem... Agora vou abrir um parênteses dentro do parênteses. E tem
representante do partido do PCO que diz abertamente, né, que é um ídolo do Caetano Veloso, que diz que é justificável o fuzilamento para implementar a justiça social chamada comunismo. É absurdo. Aí vamos encerrar esse par. Só que ele não vai morar lá, né? Não vai. Lá não serve para ele. Deve morar em Então, Paris, nos Estados Unidos. Quando tu tira dinheiro do Brasil, e olha só como é que é o esquema. Bom, eu vou construir um porto em Cuba. Porto de Mariel. Vou construir o Porto de Mariel em Cuba. Aí eu contrato uma empresa brasileira para mandar para lá. Exato. Lá eu posso, por exemplo, financiar a ditadura cubana. Olha, eu vou fazer aí coisa e tal, mando o dinheiro para lá e cadê o rastro desse dinheiro? O grosso da corrupção não está no Petrolão, ele está nessas obras internacionais que, por questão de soberania nacional, as autoridades não tinham como chegar lá. O PT elevou a corrupção a um padrão internacional. Sim, aí agora voltando esse financiamento do Porto de Mariel, agora feita uma devassa no BNDES, né? Banco que financiou, da onde o dinheiro brasileiro foi para lá, foram descobrir que o contrato previa o pagamento em charutos cubanos. Ah, é? Quer dizer, isso é brincadeira. É brincadeira. Não, a Venezuela não pagou o Brasil, Cuba não pagou o Brasil. Nigéria não pagou, e outros quantos países foram feitos túneis, viadutos. Mas um exemplo aqui próximo do Peru. Tem 4 ex-presidentes peruanos sendo processados porque foram preso. E um preso e um que se suicidou. Por quê? Acho que foi esse que se suicidou. Antes de ser preso, se suicidou. Isso. Pelo menos teve vergonha na cara. Por quê? Porque foram corrompidos pelos governos brasileiros e com empreiteiras brasileiras que iam fazer obras lá, tudo superfaturadas, com o conhecimento do presidente local e com o conhecimento das nossas autoridades aqui. Por isso que eu volto a frisar, e é uma ótima oportunidade da gente estar conversando, o projeto de governo do Bolsonaro é um projeto que deu certo no país, tem muita coisa ainda para melhorar, mas deu certo, e nós queremos trazer aqui para o Rio Grande do Sul com o Nix Lorenzoni, principalmente também para resgatar o orgulho de ser gaúcho. O Nix vai fazer isso, como o Bolsonaro fez no país. O Bolsonaro resgatou o orgulho de sermos brasileiros. Sobre aquilo que eu ia te perguntar antes da questão da inflação e da economia, no meio da pandemia, a gente não pode deixar de falar do fecha tudo. Perfeito. Que liquidou principalmente as pequenas e médias empresas. Liquidou. Né? Por isso que o nosso ex-governador, que renunciou ao povo gaúcho... Ex-governador dele mesmo, né? Porque a vaidade dele era muito maior do que ser governador do Rio Grande do Sul. Usou argumentos científicos de um reitor de uma universidade que se filiou ao Partido dos Trabalhadores. Então a gente pode ver que o viés não era tão científico assim, de fechar tudo. E ficou lá pintando um mapa de colorido. Teve estudos que nunca foram divulgados, apesar de terem sido publicados, nunca foram divulgados, sobre a eficácia do lockdown. E o pessoal pode pesquisar no Google agora. Estudos, Harvard ou qualquer outra. Eu quero sobre que o lockdown. Que qualquer cientista mundial me explique como que tu reduz a aglomeração reduzindo o horário do comércio. Qual é a explicação científica para isso? Deveriam, então, abrir as lojas 24 horas por dia. Eu só queria, eu tenho para mim, assim, eu até não gosto de entrar muito nessa seara da ciência, porque nós vimos nesses 2 anos agora um festival de ciência para um lado, para outro, mostrando que nem a ciência sabe o que está fazendo. A prova maior é a nossa vacina.
Aquela opinião que convém, as pessoas acreditavam. Vacina, eu fui vacinado contra a varíola uma vez na vida, funcionou, agora eu já estou na 4ª vacina para Covid, vou para a 5ª, 6ª, quer dizer, nem a ciência soube como, E o pior foi... como enfrentar isso. Eu tomei 2 doses só. Eu não tenho medo de dizer, eu não tomei nenhuma dose. E fui, inclusive, até proibido de entrar em muitos lugares que eu achava um absurdo. Entrar num ônibus lotado, eu podia. Mas ir, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Cristo, que é aberto ao ar livre, sol, vento, não podia. Foi um festival da hipocrisia e da maldade. O que fizeram com a humanidade, usaram politicamente esse vírus e foi uma maldade. A história vai mostrar. E eu tenho certeza que eu estive sempre, e muitos milhões de brasileiros estiveram sempre ao lado do Bolsonaro, porque o Bolsonaro sempre falou a verdade também. E voltando à situação aqui do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, com todo, acho que foi um dos estados que mais teve o fecha, chegaram ao absurdo de exigir que supermercados cobrissem gôndolas com pano preto para o povo não chegar, como se aqueles alimentos ali contaminassem. O governador, o ex-governador que renunciou ao Rio Grande do Sul e aos gaúchos, ele simplesmente queria escolher o que eu poderia comprar no mercado. Isso não é uma ditadura. Pois é. Bom, mas eu quero continuar esse assunto dizendo Sem assim... contar a educação, né? Não. A gente conseguiu provar que a educação não era essencial. Porque só funcionaria... Um absurdo. Só funcionaria as coisas essenciais. E a gente viu que educação não é essencial. Isso. Aí eu queria me alongar um pouco para mostrar o erro que foi esse gerenciamento da Covid no Rio Grande do Sul. Com as corzinhas de bandeira? Com todas as corzinhas de banheiro, de bandeira, com os bloqueios, com o fecha tudo, abre aqui, fecha ali. O Rio Grande do Sul teve, parece que 45 ou 46 mil mortes. Foi uma das taxas mais elevadas do Brasil. Bom, se nós compararmos assim com países que não fizeram o fecha tudo, tiveram menos mortes que nós. A Suécia, a Suíça não fizeram o fecha tudo, tiveram menos mortes que o Brasil, que o Rio Grande do Sul. Então, houve um grande exagero e isso aí, até hoje, a ciência não explica. Então, é aquilo que eu digo, a ciência serve para um lado, serve para outro. Assim, e o que o Bolsonaro... se não tivesse feito, teria morrido mais. Com base em quê? Pois é. Prova que jeito? Isso tiveram países que não fizeram e tiveram menos mortes. Bolsonaro, desde o início da pandemia, dizia: temos que cuidar do vírus e da economia. Foi um líder mundial. Bolsonaro foi um líder mundial da verdade. Ele dizia: temos que cuidar do vírus e da economia. Não podemos, porque ou as pessoas vão morrer pelo vírus ou vão morrer pela fome, pelo desemprego, pela depressão. Era meio óbvio, né? E agora, as grandes mídias, os pseudocientistas diziam que o Bolsonaro estava errado. E agora está aí a verdade. Bolsonaro estava certo. O famoso Átila Lamarino, Lamarino, exatamente. Tamarindo, sei lá. Saiu agora uma notícia essa semana que ele recebeu para defender o lockdown 350 mil reais. Deu uma... Quer dizer, eu... vejo a questão do fecha tudo lockdown como uma boa estratégia, uma estratégia que veio muito bem a calhar para as big techs, para as grandes empresas da informática. Porque se tu isolar todo mundo e deixar todo mundo dependente da internet, ou seja, tu não pode ir no restaurante, o restaurante não pode funcionar, tu vai ter que pedir para entregar em casa, tu vai ter que ter um meio digital, tu não pode visitar o teu parente, tu vai ter que conversar com o teu parente através do WhatsApp.
através do Facebook, através do Telegram, através de qualquer outra coisa. Ou seja, se tu isolar todo mundo, tu deixa todo mundo muito mais dependente da tecnologia, das mídias sociais e de tudo. Então, por que será que estudos que diziam outras coisas são tão difíceis de encontrar quanto estudos que dizem que o lockdown funcionava? E a gente até hoje, né, não... Censura, cerceamento, simplesmente porque aqueles que pensam diferente desta nova ordem mundial que se instituiu com esse cientistas também, né? Pessoas que estudaram, pessoas que eram médicos profissionais, médicos com diploma, né, que exerciam, eram contra, né? Eram contra esse lockdown e eles eram censurados. Isso que eu digo. Então, nunca houve a ciência nunca foi unânime nisso. Então, não se pode julgar quem está certo, quem está errado, mas pelo que se vê hoje, muito mais se dá razão a toda a atuação do governo Bolsonaro, que sempre alertou os riscos que nós iríamos correr. Agora, eu quero também dizer aqui no Rio Grande do Sul que o ex-governador sempre diz que saneou a economia do Rio Grande do Sul, colocou os salários em dia do funcionalismo, só que ele esquece de dizer que durante a pandemia o repasse do governo federal que veio para o Rio Grande do Sul foi uma coisa astronômica. Era para ser usado no combate à pandemia. Exato, mas eu vou mais ainda. Quantos leitos, quantas UTIs foram criadas no Rio Grande do Sul, que isso vai ficar como um legado eterno. Foram verbas federais que vieram para cá, melhorou atendimento de hospitais, criou UTIs, quantos leitos a mais, tudo isso. E a sobra desse dinheiro ainda permitiu que a economia, que o governo do Rio Grande do Sul conseguisse colocar todas as contas em dia. Porque o PIB do Rio Grande do Sul encolheu. Né? Passados esses 4 anos de governo, que vai terminar agora, se somarmos todo o crescimento do PIB, dá negativo 2,4, enquanto todo o Brasil cresceu. Quer dizer, então, como é que esse governador vem querer dizer que fez um bom governo, e aí, pior ainda, para mim, ele renunciou ao cargo maior de governador gaúcho, para tentar se cacifar a ser candidato a presidente, isso em março, quando ele tinha perdido uma convenção para o partido em novembro passado. Então esse ex-governador, ele é golpista, ele queria dar um golpe no próprio partido dele, ele queria derrubar o João Dória por uma vaidade pessoal. Ameaçando, inclusive, se filiar em outro partido. Não, exatamente. Não, e aí vou mais longe. Os próprios companheiros dele aqui no Rio Grande do Sul, como é o vice-governador Ranolfo, se preparou para ser candidato a governador pelo partido dele. O MDB estava preparando o deputado estadual Gabriel para ser candidato a governador. Aí, na última hora, o ex-governador Leite, como viu que o seu projeto pessoal de ser candidato a presidente da República, dando um golpe no seu companheiro, João Dória, que tinha ganho dele a prévia, aí ele vê que tudo foi por água abaixo, então ele volta. Não, eu quero ser de novo governador do Rio Grande do Sul. Mas como? Se ele renunciou? Se ele renunciou, ele agora traiu os companheiros dele, traiu o vice-governador Ranolfo, que teve que botar a viola no saco. Retiro a minha candidatura para o ex-governador. O MDB, eu dou os parabéns aqui a muitos deputados do MDB que não caíram nessa cantilena. Ele simplesmente anulou o MDB, ele derrubou o candidato a governador do MDB, Gabriel Souza, se não me engano. Fez o cara ficar quietinho, não, tu vem ser o meu vice e fica quieto. Esse é o senhor Leite que se apresenta hoje para tentar ser governador do Rio Grande do Sul. Os professores do Rio Grande do Sul se lembram muito bem, os funcionários do Rio Grande do Sul se lembram muito bem do achatamento que ele fez no salário deles. Se não é o governo federal fazer os aumentos do piso dos profissionais da educação, aqui no Rio Grande do Sul os professores estariam muito pior.
Já estão mal, são mal pagos, mas estariam muito pior, de graças a essa política do governador Leite. Então isso é um absurdo. E uma pessoa que renunciou ao mandato, tentou tudo que foi golpe, agora volta e quer ser candidato. E Gilson, vamos frisar, ele dizia que não renunciaria, que não é candidato à reeleição. Ele dizia, hoje é considerado... não sou candidato à reeleição. Hoje é um candidato... E agora está aí se apresentando. Hoje é um candidato achado de mentiroso e tem que ficar quieto. Exatamente. Com certeza. Como a gente está falando agora em governo do Estado, tem uma coisa que tá me incomodando, que é a questão Bolsonaro-Onyx e Bolsonaro-Heinz. Boa pergunta. Olha, o bolsonarismo, que não é majoritariamente do agro, está com o Nix. O bolsonarismo do agro está com o Heinz, que não podemos afirmar ao contrário. O Heinz é um grande político para o agro. Ocorre que nós que estamos apoiando o Bolsonaro temos que ter cautela para não dividirmos os nossos votos e botarmos em risco o nosso segundo turno. É o Edgar do PT, né? Edgar Preto do PT. Tá. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Na pior das hipóteses, para Bolsonaro, divide-se os votos do Heinz e do Onyx. Não. O Eduardo Leite. Eu acredito que não e se o divida. PT podem ir para o segundo turno. Seria uma tragédia. Ia ser uma tragédia. Para o bolsonarismo. Para o Estado. Seria uma tragédia maior para o Estado do Rio Grande do Sul. Felipe e Lucas, eu tenho um entendimento diferente. Eu vou agora voltar um pouco no tempo. Em 1999 ou 1998, eu era presidente do Sindicato Rural de São Cepé, e Luiz Carlos Heinz, ex-prefeito de São Borja, estava se candidatando a deputado federal pela primeira vez. Eu, como presidente do Sindicato Rural de São Cepé, o convidei para vir na inauguração da nossa exposição, que geralmente aqui era outubro, novembro, bem antes da campanha política. E ele veio, se apresentou em São Cepé, a gente circulou com ele por aí, se candidatou a deputado federal, eu votei nele, fiz campanha para ele em São Cepé e ele se elegeu deputado federal. Depois, por algumas circunstâncias da vida, eu tomei um outro caminho, eu segui para o PFL e ele continuou no PPS, não me lembro na época, era PP, não era PP, ainda era... PDS? Eu não me lembro, mas ele continuou... Mas eu sempre continuei uma amizade com ele e até hoje tranquilo. Bom, hoje ele é candidato ao governo do Estado. Mas ele tem que lembrar que há 4 anos atrás, eu inclusive, votei nele para senador. Gilson e Felipe, só uma pergunta. Vocês sabem quem é o suplente do Heinz? Caso ele venha ganhar o governo do Estado? Não sei. Não sei, eu votei nele também. Nós votamos no Heinz para ele ser o senador e ele é um senador insubstituível e fundamental para apoiar o nosso presidente Bolsonaro e o Onyx governador. Pois é isso que eu queria continuar, Só respondendo a pergunta que eu fiz, deixei o suplente do Heinz é o Irineu Hort. Se eu não estou enganado. Não conheço. É um ex-prefeito, acho que de Itapera. Se conheço. o Heinz sair do Senado, fica o Irineu Hort. Mas nós queremos o Heinz como senador. Pois é, então eu só queria, Felipe, concluir essa parte e dizer que quando eu votei no Heinz há 4 anos atrás, aí nós temos que voltar atrás. O mandato é 8 anos. Eu tenho que voltar atrás. Há 4 anos atrás, Luiz Carlos Heinz ia ser candidato a governador do Estado. O vice do Heinz, há 4 anos atrás, ao governo do Estado, seria o DEM, o Democratas que colocaria. E nós todos apoiaríamos o Luiz Carlos Heinz a governador do Estado há 4 anos atrás. O que aconteceu? O próprio partido do Heinz traiu ele, porque a Ana Amélia
foi ser candidata a vice-presidente junto com Geraldo Alckmin e exigiram que numa reciprocidade de partidos do PSDB ele teria que renunciar à candidatura ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, na última hora, Luiz Carlos Reis teve que renunciar à sua candidatura ao governador do estado do Rio Grande do Sul, que teria o apoio do Democratas na época, e foi concorrer a senador na última hora. Na última eleição teve 2 votos para senador, né? Era mais fácil na outra do que agora. 2. E como é que ele se elegeu na eleição passada? Com o apoio maciço do presidente Bolsonaro, porque ele usou o nome do presidente Bolsonaro, e com o apoio maciço do Partido Democratas, do qual eu fazia parte. Votamos todos nós, Luiz Carlos Reis. E agora eu me sinto no direito de dizer, bom, Luiz Carlos, tu tem mais 4 anos de senador, eu quero te ver no Senado. Eu tinha uma esperança de que ele Eu também. renunciasse, que ele desistisse e viesse apoiar o Onyx. Mas tudo bem, eu acredito que vai ter um primeiro turno e acho que está se encaminhando muito bem a eleição para o Onyx Lorenzoni e não vai ser surpresa para mim se o Onyx Lorenzoni ganhar a eleição em primeiro turno junto com o Bolsonaro, porque queira ou não queira, o candidato do Bolsonaro no Rio Grande do Sul se chama Onyx Lorenzoni. Não adianta querer dizer que o Luiz Carlos Reis é muito amigo, concordo, é muito amigo, mas o candidato do Bolsonaro no Rio Grande do Sul se chama Onyx Lorenzoni. Estão postas, né? Deixa eu só continuar aqui. Ó. Por que eu afirmo isso, que o candidato é o Onyx Bolsonaro? Eu pergunto no Brasil qual é o político que ocupou 4 ou 5 ministérios no governo Bolsonaro, que é da estrita confiança do Bolsonaro. Foi Onyx Lorenzoni, quem foi o primeiro ministro-chefe da Casa Civil, que é o coração do governo no Brasil. O primeiro ministro da Casa Civil se chama Onyx Lorenzoni. Então, Bolsonaro, quando assumiu a presidência, logo abaixo, no andar abaixo da presidência, estava o gabinete do Onyx Lorenzoni. E foi quem fez o maior enxugamento na história desse país de cargos para cupinchada. Em diversos canetaços foram eliminados 90 mil empregos de cupinchas que ninguém sabia onde é que estava, onde é que não estava. Aí por que as pessoas hoje se surpreendem que o Brasil vem tendo superávit nas contas? É porque só numa canetada tiraram 90 mil mamadores do governo federal, fora as outras roubalheiras que pararam. Depois disso, Onyx Lorenzoni foi ministro da Cidadania. Foi aquele que organizou todo aquele pagamento emergencial que houve para beneficiar todos os brasileiros que estavam com dificuldade. Só fazer uma parte nessa questão do benefício era R$600 Não, o auxílio emergencial foi o seguinte, ó, foi o mais rápido do mundo. Mas não, agora eu vou te contar como. Vou te contar Os Estados Unidos demoraram 3 meses para receber. Não, vou te contar como. Ministro Onyx Lorenzoni determinou para a equipe. Está aqui a sala de vocês, está aqui o departamento que vocês vão trabalhar, e ficaram encerrados, comendo e dormindo dentro de um escritório durante uma semana, até resolverem todas as arestas. E só um parênteses, Felipe. Nos Estados Unidos, como tu bem falou, demoraram 3 meses, mais ou menos. O americano ainda usa muito o correio, post. Eles receberam pelo correio. O Brasil é um dos países mais digitais do mundo. Exato. A grande parte dos brasileiros recebeu o seu benefício com o seu celular, com o seu aplicativo. É mais um avanço, conquista de Onyx Lorenzoni e Bolsonaro. Sim, aí só para complementar, as pessoas dizem, pois é, mas foi o auxílio emergencial. Eu vou dizer assim, ó, em São Cepé, só do auxílio emergencial entrou mais de 22 milhões de reais. Naqueles 3 ou 4 parcelas de 600 que era, e mais aquela que tinha, para quem tinha família, R$ 1.200. Em São Cepé entrou mais de 22 milhões de reais. Que se transformou em consumo, né? Porque as se famílias transformou em consumo. Hoje,
ainda seguindo, o Brasil ainda tem o auxílio caminhoneiro agora, que é R$1.000, vai ter o auxílio do táxi, porque, tudo bem, são coisas que são emergenciais, a pandemia arrasou com diversas profissões, liquidou com diversas pequenas empresas. Agora vou mais longe, além de tudo isso, qual foi o presidente do Brasil que obrigou os governadores a terminar com aquele imposto acachapante de 32%, como era no Rio Grande do Sul, sobre luz, água, telefone e energia? Bolsonaro deu um canetaço e disse, não, o imposto máximo agora é 18%. Nós éramos escorchados, nós éramos explorados, pagávamos 32% sobre isso aí. Isso o povo, será que não vai reconhecer? Claro que vai. Claro que vai. Por que o governo federal vem apresentando superávit todos os meses? Porque terminou com as maracutaias, terminou com os mamador de teta, terminou com a roubalheira. Vou mais longe, vou dar exemplos aqui bem próximos. Todos nós sabemos ali a entrada de Santa Maria, aquele viaduto, aquela duplicação. Interminável. Interminável. Fazia o quê? 10 anos que estavam trabalhando. Em 3 anos de governo do Bolsonaro, agora está quase concluído. A ponte do Rio Guaíba, quantos anos naquela mamação lá? Quantos anos? Agora está praticamente concluída, só falta 2 ou 3 alças que depende da Prefeitura de Porto Alegre com desapropriações. Bolsonaro tem equipe. Isso agora Bolsonaro tem ministro que entregou obras inacabadas do PT, que era o Tarcísio. Tem ministro Paulo Guedes da Economia, que conseguiu viabilizar esses auxílios. Então, olha, o do Paulo Guedes, muito bom ter falado, mas olha o que é o PIX. Aquilo que nós tínhamos que entrar numa fila de banco, passar a perder tempo, e cada vez que pagávamos um boleto, o banco nos cobrava 1%, 0,5%, seja lá uma taxinha. Hoje não, hoje tu tá em casa, tu passa o dinheiro para quem tu quer, tu saca, tu faz o que tu quer, tu paga o pessoal. Tu não precisa te humilhar em fila de banco, tu não precisa perder tempo, pegar um transporte para ir num banco. O Pix, eu acho que foi uma revolução, porque é o seguinte, ó, eu tenho dinheiro na minha conta. Tu tá me vendendo essa caneca aqui. Antes do Pix, se eu não tivesse dinheiro vivo, eu tinha que passar o cartão de débito. Qualquer um mordia 2% numa compra à vista. Exatamente. Isso é dinheiro que as operadoras de cartão de crédito botavam no bolso. E hoje não colocam mais. Mas hoje fica então a gente pode, assim, imaginar que esse setor dos banqueiros, eles não estão felizes com o Pix, porque eles estão perdendo. Mexeram no bolso. E nós podemos imaginar por que certas campanhas de determinados candidatos estão milionários. Certas pesquisas de opinião são divulgadas também. Pesquisa nenhuma dessas que são divulgadas na mídia são reais. Eu posso afirmar o seguinte: quando a gente quer um remédio, a gente vai na farmácia. Quando a gente quer um pão, vai na padaria. E quando um partido, uma emissora de TV quer uma pesquisa, ele vai numa empresa de pesquisa e compra e paga a pesquisa e diz o resultado que quer. Isso acontece. Por isso que essas pesquisas têm esses resultados, que a gente sabe o que aconteceu em 2018. E sim. O que aconteceu em 2018 é a mesma coisa que tu está pensando, é que as pesquisas, não foi só em 2018, que não reverteram a realidade eleitoral, como em 2020 também não. 2020, a maioria das prefeituras, a maioria dos governos estaduais, pelas pesquisas, era uma ampla vantagem da esquerda. Exato. Em todas as pesquisas. Em 2018 diziam que o Bolsonaro perdia para todo mundo no segundo turno. E quase ganhou no primeiro turno. Por isso que eu tenho certeza que agora vai ganhar no primeiro turno. E com a questão da urna eletrônica, qual o problema de existir um processo mais transparente? Olha que a gente vai sair daqui preso.
Mas eu queria, Lucas e Felipe, eu só queria concluir aquela participação do Onyx no governo do Bolsonaro, que depois dele ser ministro da Casa Civil, ele foi ministro da Cidadania, fez tudo aquilo que eu já relatei aqui do apoio do emergencial, isso entre outras coisas. Depois foi ministro ministro do Ministério Público da Saúde, do INPS, do INAMPS, tudo, agilizou quanta coisa. Então, por isso que eu quero dizer que o Onyx Lorenzoni é o homem da confiança, é o braço direito do Bolsonaro. E não era bom o eleitor do braço Bolsonaro? direito, é a perna, é a mão. O eleitor gaúcho do Bolsonaro não precisaria escutar do Bolsonaro isso? Bom, ele não vai se comprometer nesse sentido. É uma questão política, porque ele tem apoio dos dois candidatos, então, assim como tem as pessoas que respeitam o Luiz Carlos Reis, que merece respeito, que vão votar no Reis, mas que vão votar no Bolsonaro, e vão votar, tem aqueles que vão votar no Onyx e vão votar no Bolsonaro, então ele não pode se manifestar. Mas para qualquer pessoa, qualquer ente brasileiro que acompanhe um pouco da política, vê e escancara que o braço direito de Bolsonaro sempre foi o Onyx Lorenzoni. E assim, caso haja no Rio Grande do Sul um segundo turno, estaremos juntos. Tranquilamente. Vamos estar juntos para vencer ou o Eduardo Leite ou o outro candidato que se apresente para o segundo turno. Se houver segundo turno. Isso. Agora eu queria também continuar, que tu falou há pouco tempo, no que foi feito com a educação no Brasil, né? O que foi feito com as nossas crianças, que perderam 2 anos de aula. É que a educação não foi essencial. Não era atividade essencial. Crianças que foram impedidas de ir para a escola porque eram obrigadas a usar máscara, né? Aí, bom, mas é como falou o Lucas, bom, então tu pode entrar num ônibus, pegar um trem Zurb, tu pegar um metrô, tudo, mas não, mas para te entrar na escola tu tem que estar de máscara. Teve muito também da questão dos professores, que sem vacina eles não queriam entrar na sala de aula, e aí faz aquela... Mas é que foi é uma coisa assim, né? Se a tua atividade é uma atividade essencial, tu tem que trabalhar. Exato. Ponto, tu tem que trabalhar. Ora, se a atividade essencial do hospital tem o enfermeiro, tem o médico, tem a atendente lá, o pessoal do administrativo do hospital, que o administrativo também não para, essas pessoas estavam lá expostas. Claro. Né? E se a tua atividade de educação é essencial, a pessoa também tem que estar lá. Né? Infelizmente... Olha, todo mundo é essencial. Eu também acho. Né? Eu publicava muito naquela época que é o seguinte, quando passar essa pandemia, todo mundo vai ver que toda atividade é essencial. Exatamente. Toda atividade é essencial. Mas agora eu queria aproveitar, se tu me concede para seguir nesse espaço da criança na escola, para nossa grande satisfação, nós temos um candidato, São Cepé, que é candidato a deputado estadual, que se notabilizou por essa luta do lugar de criança na escola, que é o nosso amigo Rinaldo Penteado. Ele é natural de São Cepé? Natural de São Cepé, estudou aqui em São Cepé. Que idade tem? O Rinaldo, eu não sei a idade dele, mas deve ter 40 e poucos anos. Um pouquinho mais velho que eu. Então. E ele é filho do brigadiano aposentado Assunção e da dona Temes, né? E a irmã... Não é advogado da Caixa? É advogado da Caixa Federal. Eu fui aluno do mesmo professor dele, do Elvandir José da Costa. Tu foi aluno do Elvandir? O Elvandir José da Costa me disse uma vez, eu era de São Cepé, quer dizer, eu era de São Cepé, óbvio, eu já sou de São Cepé, né? Mas aí ele disse, tu é de São Cepé? Sim, meus 2 melhores alunos foram de São Cepé. O filho do Assunção e o Rinaldo Penteado. Tu tá lá, tu tá junto comigo lá na turma do fundão. E a filha da Luba, Fabiane. A Fabiane hoje acho que está na acho que ela é oficial da Justiça? Ou assim. Polícia Civil, eu não lembro bem, mas continua nativo. Mas então, voltando ao Rinaldo, que boa lembrança essa tua, Felipe. O Rinaldo é candidato a deputado estadual por São Cepé,
ele vai nos visitar aqui, ele mora em Porto Vai vir Alegre. no podcast. Isso, Como é que ele não vai vir? Convida ele, isso Não, aí. já vou entrar em contato. depois Entra em eu me passo o contato, tranquilo. Então, estamos apoiando ele aqui em São Cepé e ele é advogado de carreira da Caixa Federal, mas ele trabalhava junto com uma organização em Porto Alegre que lutava pelo lugar da criança na escola. Então, lá enfrentaram sindicatos de professores, enfrentaram outros sindicatos, para conseguir provar que reabrissem as escolas e que atendessem novamente as crianças na escola, que era o lugar delas, para não perder mais esse tempo, 2 anos afastado da escola, né? Porque isso vai ter um reflexo no futuro, mais adiante, muito grande. Então, para nossa satisfação, estamos aí na luta com o nosso amigo Rinaldo Penteado, número 22250, vai estar seguido aqui em São Cepé, visitando o pessoal, né, para difundir as suas ideias, e é um cepense a mais na luta. Ah, né? que joia. Coisa boa. Coisa Isso boa. aí. Então depois a gente Pessoal, passa... mais um cara de fundamento. A gente Exatamente. tem opções, assim, eu sempre E digo assim... ainda mais como tu falou, com esse elogio do professor da faculdade. Exato, eu sempre digo assim... E conseguir um elogio do professor Elvandir não era. O Elvandir, se a gente começar a contar a história, É uma a lenda. gente não para mais, né? Não para mais. Tá bom. Mas agora tu falou do Elvandir, me veio 30 histórias na cabeça. Eu também aqui. Acho que eu esqueci aqui, né? Mas eu digo assim, ó... Época de campanha política, os políticos vão até as pessoas para pedir voto. Eu acho isso daí um erro das pessoas, porque eram as pessoas que deviam procurar em quem votar. Época de campanha política, elas deviam pensar assim: qual o candidato que merece o meu voto? Muito bem. E se elas se dedicassem, pelo menos nesses 45 dias de campanha, a escutar as propostas, a analisar, a estudar, um pouquinho, da mesma forma que elas sabem quem é o técnico do Grêmio, do Inter, quem é o sei lá, quem é o Wesley Safadão, quem é não sei o quê, se eles consumissem o conteúdo político só por esse tempo, para saber quem é que vai me representar, porque muitas vezes o pessoal, eu não sei em quem votar, eu não acompanho política, e são uma cadeira de presidente, de governador, uma de senador, 5 votos. 55 de deputado estadual e 513 de Nessa deputado. eleição, nós vamos Serão votar todos- em 5 opções. Serão todos os cargos ocupados. Seguindo o teu raciocínio, Felipe, aí votam num tiririca da vida, né, que nem votaram lá em São Paulo, e esse tiririca faz tantos votos que leva 4 ou 5 junto com ele, porque os votos se somam, e ninguém sabe quem é tiririca, ninguém sabe quem é os 4 ou 5. Então é por isso que eu falo, quando tu me perguntou da comissão provisória do PL em São Cepé, eu digo, a gente tem uma dificuldade muito grande que as pessoas de bem, as pessoas sérias, entrem na política, mas elas têm que entender que nós temos que sair da zona de conforto, porque se nós não sairmos da zona de conforto e não formos para a luta, aqueles que não merecem vão tomar conta. E foi o que aconteceu nesse Brasil passado dos 16 anos. Exatamente. Essa semana, antes de ontem, chegou aqui o Davi Leonardi com 93, 94 anos. Um exemplo, Né? um exemplo. 93, 94 anos, chegou aqui de bengala, né? Se sentou no escritório e tirou 1 hora conversando e meu Deus, o entusiasmo que ainda tem. E preocupado. E por que e eu digo com certeza, Davi Leonardi é um dos empresários que eu considero assim, ó, dentro de São Cepé, eu acho ele o maior empresário de todos. Já passou por tantos altos e baixos na vida, chegou agora, né? Como diz, depois engatou a quinta. E ainda está lutando. E ainda tá no mercado, tá trabalhando, tem 50, 60 funcionários e tá dizendo que quer se candidatar a prefeito. É exemplo. E tantas pessoas que têm tudo pela frente, e ele já está com os filhos criados, os netos encaminhados. A vida ganha, como se diz. A vida ganha. E tem tanta gente que ainda precisa ganhar a vida e que deixa de participar, se omite. Exatamente. Às vezes para não se prejudicar um pouquinho. Mas eu posso ser prejudicado, alguém vai deixar de ser meu cliente, alguém vai... não, né? Aí o prejuízo vem muito maior de cima para baixo. Vem muito maior. Aquele Pessoal,
Bom, Vamos ver aqui. Já, eu acho que esse é o maior podcast da história do No Rules. 1h15 já, passou rápido mesmo. Passou rápido. é muito bom. Eu gostaria, então, concluindo, Vamos lá. agradecer muito, é um prazer, uma honra estar aqui junto com o Gilson, com o Felipe, o Marcelo. E dizer que vamos lutar pela nossa liberdade. Estamos aqui hoje debatendo, expressando as nossas ideias de forma livre. E é para isso que nós estamos lutando nessa eleição. Pela nossa liberdade. Liberdade de todos, inclusive dos que não pensam igual a gente, do que pensam o contrário. Para que todos tenham o direito de expressar as suas opiniões. Analisem bem os candidatos, como o Felipe falou, acompanhem as propostas friamente e observem que o verdadeiro candidato que defende a liberdade em todos os seus sentidos é Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Gilson. Muito obrigado, Marcelo. Bom, Felipe, queria agradecer a presença por estar aqui, né? Te cumprimentar por esse brilhante programa e espero que tu continue por muito tempo, porque isso aqui ajuda de maneira ímpar. Esse aqui é um projeto social. Não E tem fins lucrativos, é um projeto social, e que eu Ótimo, gosto muito claro. de fazer. O meu melhor projeto social. Só te elogio por isso, porque isso faz com que São Cepé e a região vá colocando os seus problemas de uma maneira aberta, sem censura, sem nenhuma coação, nada. Então, parabéns novamente pela tua iniciativa. Queria também dizer para o Lucas que é um prazer e uma honra estar junto contigo aqui, né? Eu que tanto lutei junto com o teu pai numa campanha política lá nos anos 2000. Agradecer ao nosso técnico ali, o Marcelo, também. E queria deixar aqui uma mensagem para o pessoal também que está nos escutando. Agora, no fim do ano, o Brasil e o Rio Grande do Sul decide se vai querer continuar naquele caminho de respeito à família, de respeito à propriedade, de respeito à liberdade, de respeito à democracia. Se vocês são favoráveis a isso, votem 22. Votem Bolsonaro, votem Onyx Lorenzoni e votem pela liberdade, pela família, pela democracia e pelo respeito à propriedade privada. Muito obrigado, boa noite. Agradecer a presença de vocês, agradecer os nossos espectadores, e eles sempre aumentam depois, viu? Um começa a conversar com o outro, às vezes tem 20, 30 online, tem 40, mas depois sempre dá uma repercussão muito boa. E eu disse ali para a gente, olha, cuidado que a gente vai ser preso. Mas eu quero falar sobre as urnas eletrônicas para encerrar, porque a gente está passando por um momento da nossa história em que estamos sendo censurados. Existe uma censura do Poder Judiciário, essa censura é danosa, ela é lesiva à democracia, à própria liberdade de expressão. Não pode alguém dizer que alguém está propagando fake news contra as urnas eletrônicas se eu tenho direito de questionar, se eu tenho direito de dúvida. A ciência, ela é baseada na dúvida, no aprimoramento. Muitas pessoas, inclusive ministro Barroso, inclusive Simone Tebet, Ciro Gomes, várias pessoas falaram o seguinte: no passado eram a favor do voto impresso. Elas eram a favor do voto impresso. E agora parece que não são mais a favor do voto impresso. E eu vi uma manifestação da presidenciável Simone Tebet que disse o seguinte: as urnas sofreram um aprimoramento, então por isso que eu mudei de opinião. Se elas sofreram um aprimoramento antes, então como é que eu consigo confiar naquelas eleições de antes? Independente se qualquer um se elegeu ou não. Mas o Bolsonaro se elegeu não sei quantas vezes, mas ele não é o único que falou. Todos falaram. Muitos mudaram de opinião. No Partido Novo, Marcel Van Hatten, já que eu citei Bolsonaro, Marcel Van Hatten era a favor do voto impresso. Eu vou mais longe. Eu defendo o voto físico.
o voto físico, com contagem eletrônica. Então eu pego o papel, eu pego um papelzinho, eu vou votar como eu votava antigamente, escrevo os números do deputado, escrevo os números, 4 números de deputado federal, 5 estadual, 3 senador, 2 presidente, 2 governador. Eu escrevo esses números e eu vou colocar ele numa urna eletrônica semelhante à urna eletrônica não, ao dispositivo eletrônico da loteria. Certo, faça a leitura digital. Ou seja, como é que eu faço um jogo da lotérica? Eu risco os números em cima, entrego, a máquina lê o número que eu escrevi e aquele bilhete, ela me dá e aquele bilhete fica guardado. E tu fica com o comprovante. E eu fico com o comprovante. Eu não estou dizendo que eu quero levar o comprovante para casa. Eu estou dizendo que o comprovante eu vou depositar na urna. Porque se eu tiver dúvida na contagem eletrônica, eu tenho o voto físico de papel e caneta para fazer a conferência. Me permite, então, só fazer mais um parênteses? O que é defendido na questão da urna eletrônica por quem quer a real transparência desse processo? É a pessoa digitar o número do candidato que ela deseja votar e num visor de acrílico ao lado do painel eletrônico aparece um voto impresso. O eleitor não tem contato com aquele voto. Ele só confere. Ele só confere e confirma. Aquele voto cai na urna lacrada, selada. Quem quiser procurar, tem vídeos tem do TSE vídeos explicando isso. Então, é só um processo que traz mais lisura, credibilidade, que é defendido pelo Bolsonaro e por todos aqueles que querem total transparência do processo. Mas eu vou de votação. Eu acho que o meu método de voto físico é melhor do que o defendido pelo Bolsonaro. Por quê? Porque pode aparecer alguém que digita ali e faz um griteiro. Eu imprimi o papel que eu não votei. E hoje em dia, o que acontece? São interface. Quem não sabe o que é interface, vai no Google e digita interface. Então, eu digito um número, na interface aparece o candidato que eu escolhi e eu aperto confirma. Mas tem uma programação atrás da urna que pode imprimir um boletim completamente diferente do jeito que quiser. Basta que a programação da urna seja para isso. Eu posso programar a urna para imprimir os votos que ela quiser. Agora, a interface que aparece para mim não necessariamente é o outro. Agora, há pouco tempo já teve o deepface, alguma coisa assim, de pessoas que falam e aparece a imagem de outra fazendo os mesmos gestos. Assim. Então a gente está num lugar em que invadem NASA, em que invadem Pentágono, em que fazem tudo quanto é coisa. Né? E agora eu vou ver se a polícia não está ali na frente. Eu vou agradecer a todos. Vou ver se o Alexandre de Moraes não está muito bravo. Tá, pessoal? Agradeço. Então, tá? Brigadão. Boa noite. Uma hora a gente vê aqui de novo para discutir mais sobre política. Tá bem? Brigadão. Até mais.